fazer boa noite a todos, né? Inicialmente estou muito satisfeito da presença em massa, né? Fábio ficou até assustado, não para de chegar gente, não para de chegar gente. Eu esqueci que o auditório não comportava as duas. Se viesse realmente as duas turmas, talvez não coubesse aqui todo mundo, que eu estou vendo que ainda houve umas falhas aqui de comunicação. Enfim, o professor Luciano Ramos, que eu tenho a honra, talvez não lembre, também foi meu professor na graduação. Esses cabelos brancos aqui, a diferença minha para ele que ele pinta os deles, não o meu não, né? Mas enfim, tive a grata satisfação de ter o professor Luciano Ramos, paguei a cadeira de direito administrativo ainda na UNRN há alguns anos atrás. Até fiquei surpreso que ele não mais figura como docente na graduação, apenas na especialização, possivelmente em questão de tempo. O professor Luciano Silva Costa Ramos é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte, reconduzido para o BN 2015-2016 e vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público de Contas para o Nordeste. É presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público de Contas no BN 2014-2015. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 2002. Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2010. Sobre a orientação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor convidado do Grupo de Investigação de Direito Público Global da Universidade de Colônia, Espanha. Integrante do despacho permanente de professores do curso brasileiro de contratação pública, dirigido e organizado pelo Grupo de Investigação de Direito Público Global da Universidade de Colônia, Espanha, e pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura. Professor universitário e de pós-graduação, articulista, membro fundador do Instituto de Direito Administrativo Seabra Fagundes. Bem, dispensa qualquer comentário, né? O currículo do nome, né? Professor, fica à vontade para a sua apresentação. E o que eu quero de vocês é atenção absoluta, porque depois vai ser cobrado. Mas hoje está legal, porque não está pegando internet, ninguém está usando WhatsApp. Vai falar, professor. Boa noite a todos, agradeço evidentemente o convite. Sempre que o professor Fábio me convida a vir ao UFRN, para mim é uma alegria muito grande, até mesmo porque, embora oriundo da Universidade Federal da Bahia, ainda não tive a honra de ser professor daqui da UFRN. Quem sabe num futuro próximo, com fé em Deus. Agradeço as palavras, Fernandes, com certeza há o vínculo de amizade. Eu não pinto cabelo não, é porque negro quando pinta tem 3 vezes 30, né? Tem esse detalhe. A minha idade é denunciada só por um pouquinho de gordura e outras cositas mais. Isso faz parte da vida. Bem, queria só ressaltar a vocês que o perfil do que nós vamos discutir aqui hoje foi focado em um aspecto mais prático. Eu sei que uma parte significativa da área jurídica, eu não vou me deter em detalhes conceituais sobre orçamento, tanto é que fala de desafios o tema e fala sobre uma visão específica. É evidentemente uma reflexão própria, inerente à minha atuação, sobre alguns desafios que nós temos em relação ao orçamento no país. A primeira coisa, e aí serve até nessa parte inicial que a gente está dialogando, é que as pessoas conhecem muito pouco de orçamento no país. Há um histórico de se deixar de lado o orçamento, de não muitas vezes ser assunto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Um grupo lá, normalmente de especializados, falam de orçamento, que estudam orçamento. Eu sempre até cito, quando houve a transição de Fernando Henrique para Lula, a pretensão era trocar toda a equipe que cuidava de orçamento. Porém, os que lá estavam faziam isso há 20 anos e não tinha ninguém para colocar no lugar. Então, havia um grupo próprio, especializado já, conhecedor de orçamento. Se olharmos para as faculdades de Direito também, Direito Financeiro acabou sendo relegado. O que é que aconteceu? O Direito Tributário foi um filho que se expandiu tanto que o Direito Financeiro acabou sendo relegado. Algumas faculdades, até onde eu sei, por exemplo, na UFRN é matéria opcional, o Direito Financeiro. Na UniRN, Direito Financeiro é um capítulo dentro de tributário, acho que não dura muito mais do que 2 semanas,
se tanto, direito financeiro, e no país afora isso foi sendo gerado como um problema. Falta do Norte para 2016. Alguém tem ideia? Desculpa, Luciano. Alguém que está pagando esse tipo de orçamento? 12 bilhões. Quanto? Em torno de 12, né? Ele sabe. 12. Aproximadamente 12 bilhões, aí você contando transferência para município. Mas a maioria de nós não sabe. Se eu não trabalhasse com isso, se eu não trabalhasse controlando as contas do Estado, provavelmente eu não saberia. Provavelmente eu não saberia. Porém, é isso que vai dizer se vai ter recurso no hospital, é isso que vai dizer se vai ter recurso para a educação, é isso que vai dizer se vai ter recurso para a segurança pública, mas normalmente a gente se distancia, a gente não discute, não trata isso como algo de nosso pertencimento, algo que é inerente à pauta principal, uma das pautas principais das nossas discussões como sociedade. Por exemplo, e o professor Fábio citou já o primeiro contato em relação à Copa do Mundo, em relação a determinados gastos, nós não fomos chamados para dizer se queríamos ou não Copa do Mundo. É bem verdade que, de acordo com o perfil do brasileiro, provavelmente queria que sim. Mas ninguém nos falou exatamente quanto seria a conta. Quem pagaria? E quem a pagaria. Eu me lembro de um seminário que houve na Justiça Federal, realizado em parceria também com a UFRN, em relação à quinta jurídica, que já é tradicional como discussão jurídica, e estavam nesse seminário, por exemplo, o então Procurador-Geral do Estado, até já falecido, saudoso Miguel Josino, e ele colocando que seria extremamente interessante para o Estado do Rio Grande do Norte realizar Copa do Mundo, que geraria ativos, dividendos, atrairia uma série de pessoas, e eu fiz a seguinte pergunta à mesa, mais especificamente ao Procurador-Geral do Estado, que estava lá, defendendo como uma política pública, como uma opção pública para gerar recursos para o Estado. Já há exatamente qual é o tamanho da conta e quanto tempo demoraremos para pagar? Essa resposta nunca veio. Até hoje não se sabe bem ao certo. E aí, quando a gente partir para falar mais à frente na palestra propriamente, a gente vai trazer alguns detalhes um tanto quanto inusitados. Mas, por exemplo, Suíça, Suécia foram chamados para realizar eventos análogos, Olimpíada de Inverno ou outros eventos esportivos de grande porte, e a sociedade lá, desenvolvida com muito mais recursos, foi e disse, não convém realizar muitos recursos, muita exigência, e não há o porquê realizarmos isso. Mas ao contrário dessas outras sociedades, no Brasil, simplesmente essa discussão não se colocou dessa forma. Simplesmente algumas mentes brilhantes chegaram à conclusão que era bom realizar a Copa do Mundo e a Olimpíada, e assim se fez. E hoje, se vocês observarem, siga as sedes de Copa do Mundo e você vai ver quem está com as piores relações de direito financeiro, as maiores dificuldades de pagar servidores, todos foram sede de Copa do Mundo. Distrito Federal, Rio Grande, Porto Alegre, São Paulo um pouco menos, pelo potencial que tem em São Paulo, mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Cuiabá, todos que foram sedes. Não que o restante do Brasil esteja bem, porém o grau de endividamento, o grau de comprometimento de recursos públicos, especificamente para a Copa do Mundo, gerou esse tipo de realidade. Então, e aqui vai só um início, né? Vai só um apimento, um diálogo em relação a essas dificuldades. E aí vai uma outra pergunta. Quem já participou de uma audiência pública para discutir orçamento participativo? Quem já teve notícia de ter sido chamado, que estaria sendo discutido o orçamento
na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Também não. Também nunca participei, não. A crítica não é só externa. Não é propriamente crítica, é assim que a nossa sociedade convive com essa peça que deveria ser bastante importante. Porém, se é verdade que temos um histórico de distanciamento com o orçamento, não mais é possível diante dos últimos fatos históricos. Uma presidente da República acaba de ser afastada com base em ofensa à lei orçamentária. Eu não vou entrar aqui em discussão se há ou não outros motivos por trás disso, mas a base do processo é ofensa à lei orçamentária. E daí começam a surgir uma série de discussões. E os outros que fizeram algo análogo? O Brasil passou um longo período sem ter contas do presidente da República rejeitadas. Antes da presidente Dilma, presidente atualmente afastado, só Getúlio Vargas tinha essa pecha de ter umas contas rejeitadas. Isso em 1936. Não é nem no regime democrático, é ditadura mesmo. Na ditadura Vargas. Será que ao longo desses 80 anos que se demorou, 70 e tantos anos que se demorou, não havia ofensas ao orçamento que deveriam ser analisadas e deveriam ser assim consideradas? Também, ao longo desse período, os estados, é a coisa mais difícil do mundo você ter conta de governador rejeitado. Eu, particularmente, trabalho há 13 anos no Ministério Público de Contas, não conheço. Não conheço. Será que não houve ofensas ao orçamento? Prefeito de capital, outra coisa dificílima. A única que eu conheço é a Luísa Londrina, que, aliás, foi a que menos praticou irregularidade, porém, ela não entrou numa relação de toma lá da cá com o Tribunal de Contas do município e teve as suas contas rejeitadas. Normalmente, prefeito de capital não tem suas contas rejeitadas. No estado do Rio Grande do Norte, Micarla não teve suas contas rejeitadas. As contas dela não foram rejeitadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Isso eu estou falando olhando para dentro. Eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado. É bem verdade que não sou eu que julgo, mas há uma dificuldade de evolução dessa cultura de preservação de orçamento, preservação de responsabilidade fiscal. Eu já até algumas vezes escrevendo disse que a lei de responsabilidade fiscal é tratada no nosso país como se fosse genie. Todo mundo gosta de tacar pedra e tal, mas a responsabilidade fiscal é um instrumento, é um mecanismo que, se não for preservado, em algum dado momento irá faltar recurso. Então, esse início e esse papo, em verdade, ainda não é propriamente a exposição, é apenas como reflexão sobre a nossa relação com o orçamento que deveria nos garantir recursos públicos, serviços públicos, prestações a todos necessária e desenvolvida. Bem, com essa visão e com esse perfil em mente, é que eu desenvolvi essa discussão que a gente vai ter aqui, focado em alguns aspectos práticos, sobretudo mais ligados à nossa realidade, para que a gente possa não propriamente discutir doutrina, discutir a parte conceitual, mas tentar visualizar alguns caminhos possíveis para a adequação do orçamento àquilo que ele deveria efetivamente alinhar. Não sei se esse prévio já está mais ou menos no horário, tem que ser pontualmente 8h30. Então pronto. Então, diante desse início necessário, vamos fazer a exposição. Bem, a primeira coisa que eu pretendi trazer para vocês, e aqui está o clássico do nosso caminho em relação ao orçamento, é demonstrar que muitas vezes o que na teoria, na construção doutrinária,
é previsto não é propriamente aquilo que a gente vê na prática. Então, qual é a pretensão que seja a estrutura de orçamento que está lá no artigo 165? Prevê-se que, por intermédio de 3 leis, sobretudo, teríamos planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, seríamos um país com as suas contas planejadas, com suas despesas planejadas, partindo desde um plano plurianual, um planejamento de longo prazo. Despesas que ultrapassem o exercício financeiro deveriam constar nesse plano plurianual de maneira organizada, de maneira planejada, inclusive para garantir a continuidade de determinadas políticas, independentemente do gestor de plantão. Tanto é, se vocês observarem a estrutura do PPA, ele vai disciplinar a questão de investimentos, projetando 4 anos não coincidentes com o mandato do gestor. Ele vai pegar os 3 últimos anos de um determinado gestor, isso desconsiderando reeleição, evidentemente, e o primeiro ano do gestor seguinte. É a pretensão de que as despesas públicas, esses investimentos de longo prazo, não sejam um mero capricho do gestor que está ali. Então você tem determinadas despesas que você tem que, pelo seu caráter de longo prazo, despesa de longo alcance, você tem que ter essa garantia de mudança de gestão, ainda assim manter aquela despesa. Isso é uma teoria, evidentemente. A gente vai ver lá na prática como é que a coisa acontece muitas vezes. Então, se, por exemplo, um determinado gestor coloca como prioridade a transposição do Rio São Francisco, é preciso que você tenha a garantia de recursos para concluir essa obra. E você não conclui um exercício financeiro e muitas vezes não conclui apenas um mandato. Então você tem que ter garantias. Há algumas tentativas de que essas garantias sejam mais amplas possíveis, mas não preciso dizer aos senhores que o que mais há no nosso país é obra inacabada. O Brasil, inclusive, é conhecido internacionalmente como o rei da maquete. Fazemos maquetes lindas, somos ótimos em fazer maquete. Colocar a maquete em pé e em funcionamento, aí já é uma outra história, já são outras as dificuldades que o brasileiro encontra. Mas esse é o primeiro pensamento. Então você vai partindo de uma participação, inclusive do parlamento, votando, é lei, embora chame-se plano plurianual, é lei, ele tem a sua feição de lei, você planeja o longo prazo, vinculando esses investimentos superiores a um exercício financeiro. Na segunda etapa, como planejamento, você tem como obrigação constitucional a lei de diretrizes orçamentárias. Você vai fixar metas fiscais, você vai planejar o investimento do próximo exercício financeiro, então não mais voltado a 4 anos, mas do próximo exercício financeiro, obviamente em compatibilidade com o PPA. Não adianta você ter um PPA projetando o longo prazo, se você vai ter uma lei de duração de 1 ano, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que não seja com ele compatível. Então você vai ter que, dentro da LDO, também ter essa compatibilidade. Há muita preocupação em relação à LDO quanto às metas fiscais, a prevenção de riscos fiscais. Há uma série de anexos, por exemplo, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige para que tenha o LDO para ele cumprir a sua missão. Hoje, metas fiscais se tornou um assunto essencial no Brasil. Muitos até passaram a conhecer, a discutir a partir do processo de impeachment. Afinal de contas, como é que deve se dar essa relação com as metas fiscais? É possível alterá-la ao longo da execução do orçamento?
E se ela pode ser alterada, e diz a própria Constituição que pode ser alterada, em que momento você irá atuar em conformidade com a alteração prevista? No final das contas, foi isso que implicou no impeachment da presidente Dilma. Ela mandou, impeachment não, né? O afastamento inicial, que pode redundar no impeachment ao final. Ela, como em vários anos anteriores, pretendeu alterar a meta fiscal, porém essa meta fiscal só foi ser alterada em dezembro. O próprio presidente interino agora também mandou um projeto para alterar a meta fiscal, ampliando o déficit, que passa a ser de 170 bilhões de reais. Porém, ao contrário do que aconteceu agora, que caminha e foi aprovado de maneira célere, em relação à presidente Dilma, isso só ocorreu em dezembro, como também em 2014 só ocorreu no final do ano. E aí, embora você tenha previsão de metas que eram para estar estabelecidas um ano antes, muitas vezes você tem, ao longo do caminhar da execução do orçamento, diante, evidentemente, de dificuldades, essas alterações e sem um mínimo de prazo, de precedência de execução. É essa prática que tem ocorrido e que, em dado momento, foi colhida para dizer, não, você desrespeitou a lei orçamentária, logo tem que ser afastado. Bem, eu estou tentando ser o mais neutro possível. Estou tentando não entrar em discussões laterais. Bem, previsto o PPA LDO, aí você parte para a lei orçamentária anual, que vai ter como principal missão a previsão de receitas. Então, você vai projetar quais são as receitas que você vai ter disponíveis para a aplicação ao longo do ano e autorização de despesa. É a preocupação de que toda e qualquer despesa ela tem que ser autorizada pelo parlamento. A legitimidade democrática do gasto público pressupõe que o parlamento autorize aquela determinada despesa. Evidentemente, foram sendo criados alguns mecanismos para adaptar aquilo que foi autorizado à realidade fática. Então, é nisso que vocês veem discussão quanto à possibilidade de suplementação, possibilidade de manejamento do orçamento, muitas vezes, como uma discussão a ser travada entre o Executivo e o Legislativo. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, se discute se o Executivo poderá modificar, manejar aquilo que foi autorizado como despesa. Pretendia o Executivo que fosse 15% do orçamento e foi aprovado 10%. Isso para o orçamento de 2016. Então, você vai nesse tipo de discussão em que, embora a pretensão seja que as despesas sejam previamente autorizadas pelo Parlamento, como em determinados momentos, sobretudo no Brasil, o pensamento de que o Parlamento demora a dar respostas, demora a se adequar a determinadas realidades, então pretende o Executivo que ele tenha mecanismos mais ágeis e se criou, por exemplo, essa figura de você poder manejar o orçamento numa determinada porcentagem, suplementando determinadas dotações, fazendo modificações das dotações previstas para adequar a realidades, necessidades, urgências, emergências. Então, assim, se caminhou nesse sentido. Bem, com esse quadro, e aí eu estou tentando ser realmente o menos conceitual possível, o orçamento teria, eu selecionei como principais pretensões dessa estrutura de orçamento, primeiro, que eu já falei, planejamento de curto, médio e longo prazo. Você teria condições de não só estruturar aqueles gastos públicos, como até direcionar e ter uma segurança da própria sociedade, quais serão os investimentos, quais serão as despesas que serão realizadas,
quais receitas, como será a cobrança de tributos, que tipo de tributos a que a pessoa estará sujeita. Então, seria essa a primeira pretensão. Além disso, a legitimidade democrática das despesas, porque passariam elas sempre pelo parlamento e com pretensão de ampliar não só o parlamento, mas também você ter a participação da própria sociedade, você ter um orçamento participativo, as pessoas discutirem quais são as prioridades de cada sociedade, de cada parcela da população, de acordo com aquelas receitas disponíveis. Também pretende essa estrutura que haja uma prevenção de riscos fiscais, ou seja, evitar-se situações justamente como as que estão ocorrendo agora, em que diversos estados, e essa é a realidade do Rio Grande do Norte também, não tem sequer a segurança de que ao fim do mês, no próximo mês, terão condições de pagar a folha de servidores. Porque houve queda de arrecadação, sim, mas a queda de arrecadação não era previsível, não era um risco não era um risco já no horizonte que caminhava para ocorrer. E aí eu digo, mas e quais foram as medidas tomadas para antecipar isso? Bem, se não nenhuma, quase nenhuma. Simplesmente se deixou a situação agravar até chegar a esse ponto. Eu brinco dizendo que o Estado do Rio Grande do Norte passou, o Poder Executivo sobretudo, em inércia estacionária no limite prudencial das despesas com pessoal. Eu ficava ali sempre no limite prudencial. Isso ficou ao longo de mais de 10 anos. Ou seja, quase encostando no limite total. Até que teve uma crise e se tornou o Estado do país com maior comprometimento em face da lei de responsabilidade fiscal. Transitando ali entre 52%, 53% e já bateu até 54% da receita corrente líquida com gastos com o pessoal. Mas pretende-se prevenir essas situações. Agora a pergunta é, por que é que não foi capaz de prevenir e como a gente pode evitar que isso ocorra? Bem, também entre essas pretensões, garantia de recursos para áreas sensíveis. Evidentemente, os senhores já ouviram sobre vinculações de receitas para as áreas de educação e saúde. E que eternamente é uma discussão quanto a desvincular essas receitas. Desde 92 se prorrogou a desvinculação de receitas da União, deixou-se de prorrogar em 2015, mas hoje já se discute, inclusive houve reunião de líderes hoje em Brasília para dar prioridade à DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que não mais seria de 20%, mas passará a ser de 30%, assim pretende o governo Temer, e como desgraça pouco é bobagem, desculpe a palavra, não só vai desvincular em relação à União, mas desvincular também em relação a estados e municípios, que acho que os estados e municípios estão aplicando bem, tem bastante recurso para educação e saúde, então vamos desvincular e retirar a obrigação de aplicar em saúde e educação também para estados e municípios. Essa é a pretensão. A PEC está no Congresso. Queira Deus que não passe, mas está no Congresso e essa é a discussão. Mas, se nós pegarmos a Constituição, o texto originário, a pretensão é garantir recursos para estas áreas. É uma despesa vinculada Exatamente. ao crescimento do PIB, da riqueza nacional. O que ocorre? Normalmente, não há uma vinculação, sobretudo em relação a impostos, que é uma regra da Constituição Federal, para que você tenha disponibilidade de planejar, fazer as políticas públicas sem ter um orçamento amarrado. A exceção a isso é justamente a educação e saúde. Por quê? Nós estamos falando de direitos fundamentais que não podem ficar a cargo
da opinião de quem está naquele determinado momento como gestor público, se irá aplicar ou não, se irá gastar ou não nessa área. Porém, isso, Constituição de 88. Embora haja essa vinculação, embora haja isso, também, historicamente, sempre tivemos essa, desde 92 pelo menos, ao longo de 23 anos, tivemos essa desvinculação. É vinculado, mas vamos retirar um pedaço para que não seja obrigatório. Até então, essa desvinculação era só para a União. Estados e municípios não tinham as vinculações específicas da Constituição Federal para a área de educação e a área de saúde. Mas agora já se pretende ampliar isso. Além disso, há também um movimento de pressão sobre tribunais de contas para justificar a não aplicação de determinados recursos nas áreas de educação e saúde. Por exemplo, em Minas Gerais, houve um termo de ajustamento de gestão para dar uma espécie de cheque em branco dizendo, não, este ano você não atingiu o limite de aplicação na área de educação, então eu vou postergar ao longo dos próximos anos, você só vai alcançar daqui a 4 anos. A prova final. Quase isso. É óbvio que os tribunais de contas não têm essa atribuição, não têm esse poder. Mas na prática isso está ocorrendo e ocorreu, por exemplo, em Minas Gerais. Até hoje há uma ação popular tentando derrubar esse termo de ajustamento de gestão. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, até então, graças a Deus, nunca se caminhou nesse sentido, até porque aqui, ao contrário desse exemplo de Minas Gerais, o termo de ajustamento de gestão é firmado com o Ministério Público de Contas, homologado pelo TCE. Então, até então, o Ministério Público de Contas não tem nenhum pensamento nesse sentido. Muito pelo contrário. Fortalecimento dessas áreas. Além disso, em teoria, caberia o orçamento proporcional ao equilíbrio fiscal, ou seja, proporcional ao equilíbrio entre receitas e despesas, ou pelo menos como norte, como ideal, essa seria o que seria a consequência